quero falar um pouco aqui sobre as pessoas que acham que vão vencer, porque acham que são evangélicas, são cristãos, porque eu acho uma diferença entre cristão e evangélico, eu acho uma... Porque cristão é todo aquele que crê em Cristo, seja católico, qualquer tipo de religião, que acreditar em Cristo, acreditar em Jesus Cristo, ela é cristã. Toda pessoa que acreditar em Jesus Cristo é cristã. Mas a diferença entre o cristão e o evangélico, a diferença é que o evangélico, ele evangeliza, certo? A pessoa que evangeliza, uma pessoa que procura andar nos caminhos de Deus, procura. Tenta andar nos caminhos de Deus, que muitos evangélicos não conseguem andar nos caminhos de Deus. Muitos evangélicos não conseguem a perfeição. É claro, ninguém vai ter a perfeição, é claro que não, né? Mas, enfim, o que acontece? Muitos evangélicos tentam dar o melhor e ser o melhor, mas muitas vezes não conseguem. Porém, o cristão é todo aquele que crê em Deus, dependente de religião. Todo aquele que crê em Jesus é cristão. Sabia que no tempo passado tinha os judeus não são cristãos, né? Ele é um povo de Deus, mas não é cristão. Naquele tempo, os judeus eram um povo escolhido especialmente para Deus. Era um povo separado para Deus, certo? Os hebreus, os israelitas, né? Esse povo de Israel, hebreus, eles eram separados para Deus. Mas eles até hoje não acreditam em Jesus Cristo. Eles acreditam que virá ainda o Messias. Claro que vai vir. Para nós, cristãos, para nós Jesus já veio. Para eles ainda não veio. Para eles estão esperando o Messias vir. Claro que vai vir. Para nós ele já vai vir para o arrebatamento. Para eles não. Para eles vêm para restaurar as coisas. Então, o entendimento deles é esse. Enfim, o povo que saiu do Egito, vamos falar sobre isso, o povo que saiu do Egito disseram para Moisés: agora subiremos e venceremos. E por que isso? Eles pecaram por causa dos 12 espiões que foram espiar a terra lá. 10 deles falaram mal. Falaram bem da terra, mas falaram mal porque diz que lá tinham os gigantes. E esse gigante era enorme. Eles pareciam umas formiguinhas perante aquele gigante. E disseram: tá certo que a terra é boa, uma terra de maná, leite e mel. Está aqui a prova, mas só que nós não temos nenhuma chance contra aquele povo, porque é gigante demais. E nós, perante eles, somos umas formigas. E fizeram o povo perder a fé, perder a confiança. E o povo se revoltou. E quando o povo se revoltou contra Moisés, eles não quiseram mais subir. Eles não quiseram mais subir. E queria voltar para o Egito. Aí Deus castigou. Deus castigou aquelas pessoas. E quando Deus castigou eles e feriu aquelas pessoas, todos aqueles que murmuraram, duvidaram e murmuraram, Deus castigou. Aí o que acontece? Quando que eles viram que Deus castigou mesmo severamente, eles disseram para Moisés: agora nós vamos subir.
Antes não queriam ir, né? Depois queriam ir. Aí disseram assim, agora nós vamos subir para agradar a Deus. Aí queria agradar a Deus, mas depois que falaram mal, depois que rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram a promessa, rejeitaram a palavra de Deus, murmuraram. Depois, então, que Deus castigou, daí eles queriam subir. E disseram para Moisés, Moisés, nós vamos subir para agradar a Deus. Vamos subir e vamos batalhar contra aquele povo. Moisés disse, vocês não vão subir, porque Deus não vai com vocês. Aí eles disseram para Moisés, não, nós vamos, nós temos que agradar a Deus. Moisés disse, não, não suba, porque Deus não vai com vocês. E vocês vão perecer perante os filisteus, perante aquela nação. E eles não deram ouvido para Moisés, porque daí eles tinham se arrependido, queriam agradar a Deus. E subiram. E foram mortos na batalha, porque Deus não estava com eles. Veja que quando Deus não está com a gente, não adianta a gente querer agradar a Deus. Você viu que depois que eles pecaram, rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram a promessa, murmuraram, aí queriam agradar a Deus, porque viram que Deus cobrou deles, castigou eles. Eles queriam agradar a Deus. Mas foram avisados que Deus não ia com eles, porque Deus tinha se afastado deles. E muitas vezes as pessoas acham porque vai na igreja, porque é crente, é evangélico, porque vai na igreja, acha que está agradando a Deus. Acha que Deus está com eles. Muitas vezes Deus se retira de nós por causa do nosso pecado, por causa das nossas murmurações, nossas falhas. E a gente acha que está com a bola toda. A gente acha que vai agradar a Deus. A gente acha que vai vencer. Porque Deus está com a gente. E Deus não vai estar com a gente por causa de um erro nosso. Então a gente não sabe o momento. Por isso que a gente tem que tomar conselhos. A gente tem que consultar a Deus através dos pastores, missionários, pastores, pastoras. A gente tem que pedir conselhos. A gente tem que consultar a Deus através dos vasos, através dos pastores e missionários. Para depois ter certeza que Deus está com a gente e a gente sobe e a gente vence. A gente vai e faz o negócio e dá certo. A gente vai e dá certo. Mas a gente acha porque a gente vai na igreja, porque a gente é cristão, a gente é evangélico, a gente é religioso, porque vai na igreja, Deus está conosco. A gente se engana nisso. O povo se enganou e pagaram caro com isso. Então, mas o que tem que fazer? Tem que fazer o seguinte, consultar a Deus primeiro. Mas se Deus não se agrada de nós, nós temos que agradá-lo para depois fazer negócio. Para depois nós fazer tal negócio. Para depois nós ir para a batalha. Para depois nós fazer o negócio que a gente quer. Porque senão esse negócio vai dar errado. O casamento vai dar errado. O casamento vai dar errado se não pedir a Deus conselhos e consultar a Deus. O casamento vai dar errado. Os negócios que vai fazer dar errado. E se Deus ele não está se agradando de nós, ele não vai com nós. Ele não assina embaixo. Ele não assina embaixo no nosso casamento. Ele não assina embaixo nos nossos negócios que nós vamos fazer. E daí nós vamos pagar caro com isso. Se nós desagrademos ele,
com pecado, com murmuração, com qualquer coisa que venha desagradar a Deus, a gente vai ter que agradá-lo em oração, em jejum, em humilhação, para depois fazer o negócio, para depois querer fazer o que a gente quer fazer, para que venha dar certo e seja abençoado, tanto o negócio como o casamento. Veja então, esse povo que saiu do Egito, só Caleb e Josué, dos 12 espiões, que falaram bem da terra e falaram que iam vencer, que iam subir a vencer. Então, Caleb e Josué foram os únicos daquele povo que entrou na terra prometida. O resto morreu tudo no deserto. Era para 40 dias entrar na terra prometida. 40 dias era para eles tomar posse da terra prometida. Passou de 40 dias para 40 anos por causa disso. E o que é que acontece? E Deus jurou que eles iam andar em redor no deserto, iam morrer no deserto por 40 anos. Iam andar por um deserto e morrer no deserto. E só os filhos deles iam entrar na terra prometida. E Caleb e Josué, porque falaram bem da terra e animaram o povo e deram esperança para o povo e disseram que eles iam vencer. Teve também mais uma parte aqui, depois lá na frente, né? Eli tinha 2 filhos, né? E os 2 filhos só pecavam. Então os filhos de Eli só pecavam e Eli fazia vista grossa. Então Eli ficava sabendo das pessoas, mas só porque eram filhos, só porque eram 2 filhos dele, ele passava a mão na cabeça. Ele não julgava os filhos dele. Ele julgava, gostava de julgar as outras pessoas, mas os filhos não. Tem pastores hoje em dia, tem pastoras hoje em dia que é assim. Gostam de julgar as outras pessoas, aconselhar, doutrinar, julgar as outras pessoas, mas os seus filhos não. Gosto de doutrinar, gosto de julgar os filhos dos outros, mas os filhos deles não. Os filhos deles podem estar errado como for, passa a mão na cabeça. E aconteceu com Eli. Acontece hoje em dia com isso também. Aconteceu no passado e acontece hoje também, da mesma forma. Então Eli tinha 2 filhos e os 2 filhos pecavam, faziam coisa errada. Muita coisa errada eles faziam. E Eli, como pai, não repreendia eles. E houve uma guerra. E por causa daqueles pecados deles, e que eles fizeram também o povo pecar, houve uma guerra e eles perderam a guerra. Acontece, o povo saiu para a guerra contra os filisteus. E ali estavam perdendo a guerra. Estavam sendo derrotados. Aí os filhos de Eli pegaram a arca e levaram a arca junto. Disse: agora com a arca nós venceremos. O povo de Israel vai vencer os filisteus com a arca. Então pegaram a arca e levaram a arca. E levaram a arca. E quando o povo viu que os 2 sacerdotes, filhos de Eli, estavam levando a arca, o povo se alegrou, dizendo: agora nós vamos vencer. Nós estávamos perdendo a batalha, mas agora nós vamos vencer. Agora o povo de Israel vai vencer, porque os filhos de Eli estão levando a arca. E através da arca Deus vai dar o livramento e o povo vai vencer, o povo de Israel. E então eles levaram essa arca. E os 2 filhos de Eli foram mortos na peleja. E os filisteus tomaram a arca e levaram a arca. Mas, e por que o povo... E daí o Israel perdeu a guerra. E
E por que que o povo achava que a arca ia vencer a batalha? Que o povo ia vencer por cada arca? Porque a arca era santa. Que ali tinha as tábuas de Moisés, os 10 mandamentos ali dentro da arca. A arca era santa. Deus estava na arca. Estava. Certo? O poder de Deus estava também na arca. Estava. Deus estava com a arca. Estava. O poder de Deus estava na arca. Estava. Mas não estava com o povo de Israel. Porque Deus tinha se afastado do povo de Israel. Deus não se afastou da arca, da aliança. Mas Deus se afastou do povo. E o povo achava que a arca ia vencer, que eles iam vencer através da arca, porque Deus estava na arca. Porque a arca era santa. Sim, a arca era santa, Deus estava na arca, sim. Mas Deus não pelejou pelo povo. E quando os filisteus levaram a arca e ponharam perante o Deus deles lá, Deus não, né? Que diz ser um Deus deles, né? Um tal de Dagão, né? Colocaram naquela imagem lá e na primeira noite a imagem caiu e quebrou um braço. Colocaram de volta lá na segunda noite, ela caiu e quebrou o pescoço. Ficou a cabeça separada do resto, do restante da imagem. E depois daquele dia em diante começou a dar uma peste muito grande lá. E o povo sofreu muito com a peste. E o povo viu que era a arca que estava ocasionando aquela peste no povo. Eles levaram a arca de volta para Israel. Não vou contar toda a história porque demora muito o vídeo. Senão seria bonito contar toda a história, né, da arca. Como as pessoas levaram a arca, né? Como mandaram a arca de volta, né? É uma história linda que eu sei toda, né? Mas eu não vou falar aqui, senão o vídeo fica muito comprido. Deus estava, a santidade de Deus estava na arca, estava. Deus nunca separou da arca, nunca se separou da arca. Mesmo quando ela estava com os filisteus. Mas Deus não estava com os filisteus porque os filisteus estavam com a arca. Dá para a gente entender uma coisa ali. Bom, se os filisteus tomaram a arca, que a arca era santa, que tinha o poder na arca, então os filisteus iam ficar com o poder. Os filisteus seriam abençoados por Deus e os filisteus iam ter o poder na mão. Mas não, pelo contrário, Deus é santo. Deus é santo. Então, como Deus é santo e santíssimo, ele não cultuou com os filisteus. Sim, ele trouxe uma peste, feriu os filisteus com uma peste. Então a arca era santa, o poder de Deus estava na arca, estava, mas não favoreceu os filisteus. Porque Deus, ele não se ajunta com o pecado. Mas o povo de Israel era um povo santo, mas ele se corrompeu. E quando o povo santo de Deus se corrompeu, Deus se afastou. Deus se afastou deles. Assim como aconteceu lá com Moisés, que o povo murmurou, Deus se afastou e Deus não foi com eles. Aí é onde que o povo acha, não, porque nós estamos com os mandamentos na mão, porque temos com a Bíblia na mão, porque nós temos igreja, porque nós somos missionários, porque nós somos dirigentes de igreja, somos presidente de igreja, somos dirigente da igreja, somos pastores, somos isso, somos aquilo, somos apóstolos, somos... Ei, se Deus se afastar de nós podemos ter o melhor cargo que tem, o cargo mais visto que tem para o povo, mas para Deus não. Quando Deus se afasta, quando Deus se afasta de nós, não adianta a Bíblia, não adianta a igreja pequena, não adianta a igreja grande, não adianta a igreja cheia, não adianta
igreja grande, igreja pequena. Não adianta pastor grande, pastor pequeno, não adianta nada. Quando Deus se afasta da gente, a gente está sozinho. Ah, mas eu sou dono da igreja, eu sou pastorzão, sou isso, aquilo, sou cantor, sou cantor famoso, sou cantor famoso, sou pregador famoso, sou um pregador famoso, sou um cantor famoso, sou presidente de igreja, sou... Ei, se Deus se afastar de nós, se o Espírito de Deus se afastar de nós, não adianta nada. Não adianta a Bíblia, não adianta a igreja, não adianta ser pastor, não adianta ser presidente de igreja, não adianta. O que vale em nós é o Espírito de Deus em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo onde que Deus habita. Nós somos vasos de Deus e nós temos que estar cheios de óleo, cheios de unção. E esses vasos têm que ter a morada do Espírito Santo. Mas quando o Espírito se afasta do nosso corpo, do nosso templo, que é o templo de Deus, esse corpo, o Espírito de Deus se afasta por causa de uma falha nossa, uma murmuração, uma ignorância, qualquer tipo de pecado que a gente faz, Deus, o Espírito de Deus se afasta desse vaso, desse templo, que é o templo de Deus. Ele se afasta. E quando Deus se afasta, esse templo fica vulnerável, fica vazio, aonde pode entrar o espírito maligno, o espírito de demônios. E aí pode acontecer várias coisas. Nós só somos pessoas valorosas, grande, valorosa, de nome e de renome. Nós só somos quando Deus está conosco. Depois que o Espírito de Deus se afastar de nós, nós não somos mais nada. Nós não somos mais nada. Ah, mas eu sou pastorzão, porque eu sou presidente de igreja, porque eu sou cantor, sou famoso, sou cantor famoso, sou um pastor famoso, sou isso, sou aquilo, tenho uma igreja grande, ando com a Bíblia debaixo do braço, vivo na igreja, mas se o Espírito Santo de Deus se afastar de nós, desse tempo, acabou. Acabou. Nós não presta para mais nada. A nossa fama não presta para mais nada. O orgulho nosso não presta para mais nada. Orgulho de pastorzão, orgulho de cantor, orgulho de compositor, orgulho de ser o cara, de ser o dito cara, né? No momento que o Espírito de Deus se afastar de nós, acabou. Acabou. Mas há a possibilidade de eu voltar. Volta. O Espírito de Deus, quando a gente der lugar, quando a gente se arrependa dos nossos pecados, quando a gente buscar a Deus de todo o coração, de toda a nossa força, a Bíblia diz, quando a gente buscar a Deus de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força e de todo o nosso coração, aí Ele volta e habita em nós. Ele perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões e volta a habitar. Mas para isso precisa arrependimento de coração. Aí precisa de santidade, de reconquistar de novo a santidade. Reconquistar de novo a confiança. Para que Deus esteja de novo confiança em nós. Nós temos que querer conquistar de novo. Aí volta. Aí Deus vem habitar de novo em nós. Caso contrário, Ele não vem. E daí o corpo, o templo, o vaso fica sensível, fica ali
pronto para outro espírito estranho entrar. Então, não é bom que o Espírito de Deus se afaste de nós. E se afastar, nós temos que imediatamente procurar que ele volte. Imediatamente. Porque você vê ali do povo de Israel que foram lutar, subiram contra os filisteus achando que ia agradar a Deus e Deus não estava com eles. Perderam a batalha. E você vê que os filhos de Eli levaram a arca da aliança, pensando que, levando a arca da aliança, porque Deus estava ali com a força total, e eles iam vencer. Deus não foi com eles. Deus foi com a arca, mas não foi para o povo. Deus ficou na arca, Deus não se moveu. O Espírito de Deus não se moveu a favor do povo de Israel. Ele ficou só na santidade, só dentro da arca. E não se moveu para ajudar o povo. Certo? Então, é isso que acontece. É isso que acontece com a gente. Sem a presença de Deus, a gente não é nada. Se Deus não vai com a gente não consegue realizar um negócio que a gente quer. E se a gente realiza, aquele negócio vai dar problema. Casamento vai dar problema. Negócio vai dar problema. Vai dar problema na saúde, vai dar problema em tudo. Deus tem que estar conosco 24 horas por dia. 24 horas, dia e noite. E a pessoa que por causa de uma murmuração, por causa de um pecado, deixou que o Espírito Santo se afastasse, vai ter que procurar imediatamente a reconciliação, imediatamente o perdão de Deus, imediatamente se arrepender de todo o coração, de toda a força, de todo o coração e de toda a força da sua alma, para que reconquiste de volta a confiança e que Deus venha confiar de novo e que Deus venha habitar de novo dentro de nós. A gente não pode ficar muito tempo sem Deus nos guiar. Se Deus não guia o povo perece. Então nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Certo? Não adianta dizer, não, porque eu tenho a Bíblia, porque eu tenho uma igreja grande, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, e eu vou vencer. Não, se Deus não está com a gente, se Deus não está com a gente não é nada. Tudo é em vão. Tudo em vão. Igreja grande, título de pastor, título de cantor, título de presidente de igreja, título disso, título daquilo, tudo em vão se Deus não está conosco. Tudo em vão. Nós, cristãos, evangélicos, pessoas que creem em Deus, nós dependemos de Deus. Nós dependemos de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nós dependemos dele. Sem ele, não adianta título. Não adianta dizer sou pastorzão, sou isso, sou aquilo, sou cantor, sou dirigente de igreja, sou presidente de igreja, sou tal fulano, sou famoso. Não adianta. Não adianta nada. Sem a direção de Deus, sem ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, nós não somos nada. Certo?